Então, boa tarde. Então, a gente vai continuar o conteúdo de farmaco. Hoje, né, farmacologia 2, a primeira aula, a gente vai ver prevenção e controle de dor, antibióticos e interações medicamentosas, que na verdade interações medicamentosas vai ficar para o terceiro bloco, que a gente vai ter logo depois do intervalo. E, então, começando, conceituando dor. Então, como eu já havia falado para vocês, tem um senso comum de conceituar a dor como a nocicepção. O que é a nocicepção? É a sensação da dor. Então, necessariamente para você ter uma dor, você tem que ter uma injúria? O que é que vocês acham? Uma aula depois do almoço vai ter que rolar uma interação, senão eu durmo, vocês dormem, todo mundo dorme, né? Então, vocês acham que tem que ter uma injúria sempre para ter uma dor? Tem que ter um dano? Sim ou não? Duas respostas possíveis. Não necessariamente, né? Existem alguns tipos de dores em que não necessariamente você tem uma injúria. Então, dor é não somente a nocicepção, ou seja, a sensação da dor. É a percepção como um todo da dor, que muitas vezes também pode ser psicológica. Então, por isso é subjetiva. Daí as pessoas falarem que homem sente mais dor que mulher, que fulano é fraco para dor, porque realmente não realmente homem é mais fraco, mas realmente é individual. Então, é subjetiva a percepção. E um exemplo de dor sem nocicepção, que tem na apostila de vocês, é a dor do membro fantasma, ou do dente fantasma. Isso existe, né? Então, o paciente, ele amputou a perna, né, ou removeu um dente, e ele sente dor no local. E aí ele não tem causa local nenhuma, não tem inflamação, não tem, descarta-se que está tendo uma compressão nervosa, mas a pessoa sente como se aquele elemento estivesse lá, seja o dente ou a perna. Então é uma coisa bem bizarra de se pensar que existe, mas existe. E é uma dor sem nocicepção. E aí, essa classificação do Lenita, essas diversas classificações de dor que existem, e ela pode ser classificada em temporal, que é a classificação mais comum que a gente faz, que é aguda e crônica. Aguda é uma dor de curta duração, né, de uma evolução curta de poucas horas ou dias. Crônica é uma dor de evolução longa, né? E a principal diferença entre as duas é o manejo. Por quê? Frequentemente, para dores crônicas, elas são refratárias a analgésicos comuns, né? Então você precisa lançar a mão de estratégias analgésicas diferentes para conter esse tipo de dor. Uma classificação topográfica, né? Que é um nome bonito para uma coisa que a gente já sabe, que é com a dor. Às vezes o paciente vem e aponta para o dente que ele sente exatamente a dor. Às vezes ele sente no rosto inteiro. Então, às vezes a inervação contralateral ele sente de um lado, mas o problema é do outro lado. Então, você pode classificar uma dor como localizada ou difusa. Tegumentar ou visceral, né? Que seria uma dor mais periférica e uma dor nas entranhas, né? Que são a dor nas vísceras, que são tratadas também de formas diferentes. Por exemplo, quando você sente uma cólica, você não toma dipirona. O que é que você toma? Vocês não sentem cólica? Buscopan. O que é o Buscopan? Aí já é mais, né, mais específico. Vocês lembram o que é o Buscopan? O Buscopan é várias coisas e especificamente seu princípio ativo da aula passada, né? Princípio ativo, o principal, é a escopolamina, tá? Que é um fármaco que age em receptores colinérgicos. E esses receptores colinérgicos, eles agem na motilidade da gastrointestinal. Então, o que é que o Buscopan faz? Ele relaxa o útero. Então, a dipirona ela poderia tirar a dor, mas ela não daria um alívio não propiciaria um alívio tão importante, porque ela não seria capaz de relaxar a musculatura uterina. Então, esse fármaco, por exemplo, causa uma analgesia por conta de diminuir a tensão do útero, tá? Então, são abordagens farmacológicas diferentes. De acordo com a fisiopatologia, você pode classificar como uma dor orgânica ou uma dor psicogênica. Uma dor orgânica é uma dor que você, em tese, né, realmente sente. É uma dor que está lá presente.
por conta de uma injúria. E uma dor psicogênica é uma dor de amplo fundo emocional. Então, isso é muito verdade para quem trabalha, por exemplo, na odonto com DTM. Então, o paciente, ele é um paciente que ele tem um comprometimento emocional e que potencializa a dor, né? A percepção da dor desse paciente. Você também tem classificação de acordo com a intensidade, que pode ser leve, moderada ou intensa. E isso aí é mais uma vez subjetivo. Isso é feito, essa classificação, de acordo com aquela escalazinha de dor, que você tem vários bonequinhos contentes, felizes, né, que é chamada de escala visual analógica, e que pode ser feita de várias coisas, né? Pode ser bonequinhos, emojis, cores, tá? E que geralmente a gente pergunta para o paciente de acordo com a sensação dele. De acordo com que a pior dor que você já sentiu. Mulheres frequentemente relatarão dor do parto, por exemplo. Então, lembra da dor do seu parto? Então, essa dor de dente, ela é maior ou menor? Ou é igual? Tá? Então, você classifica de acordo com uma experiência prévia de dor. Porque, às vezes, uma dor de dente para uma pessoa que é 1, para uma outra pessoa é 10. Mas, em geral, a dor de dente é bem insuportável, tá? Na maioria dos pacientes. Então, varia de pessoa para pessoa. E uma outra classificação é a periodicidade. Pode ser uma dor contínua, ou seja, uma dor que não para. Uma dor intermitente, que vai e volta. Ou uma dor espasmódica, né? Que é muito verdade, por exemplo, em dores musculares, que vêm sob forma de espasmos, tá? E o grande, como eu falei para vocês, a grande importância de classificações, além de cair no concurso, fazer a gente se confundir e errar a questão, é decidir o que vocês não vão errar, porque vocês vão saber, é decidir o que você vai usar para abordar. E os dois grandes grupos em odontologia são justamente as causas orgânicas e as causas psicogênicas. Porque, frequentemente, e isso é verdade para muitas especialidades, porque cada vez mais a gente acaba trabalhando de uma forma multidisciplinar. Com pacientes especiais, por exemplo, você é periodontista, mas atende um paciente especial. Você é endodontista, mas atende um paciente que tem bruxismo. Então, você acaba lidando com multipacientes, né? E você, frequentemente, passar um paracetamol ou uma dipirona não vai resolver o problema. Mas aí, será que o paciente não está com dor ou a abordagem da dor foi errada? Então, para isso servem essas classificações, tá? E aí, o próprio nome, eu agora estou com uma síndrome do impostor danada, tá ligado? Se tá ligado ou não? Isso é coisa da academia científica. A pessoa fica com síndrome do impostor, você acha que nunca tá fazendo a coisa direito. É mole, não é mole não, é barra. Então, da onde vem o nome nocicepção? Tá? E por que a nocicepção é uma presença real de dor? Tá? Entre aspas, né? Porque mesmo a psicogênica é uma dor, né? Realmente que a pessoa sente. Porque a nocicepção vem de... Ou os nociceptores vêm de nocicepção, não sei quem veio primeiro, o ovo ou a galinha, mas vem dos nociceptores, que são receptores exclusivos para dor. Vocês devem lembrar lá do Junqueira e Carneiro. Lembra do Junqueira e Carneiro? Livro de histologia, segundo semestre da faculdade, né? Bons tempos, que a gente tinha muita acne, pouco dinheiro. Ainda tenho um pouco de dinheiro, mas eu tinha muito menos. Então, lá no livro do Junqueira, tinha a questão da pele e dos receptores que a gente tinha na pele, né? E a gente tinha mecanorreceptores, baroreceptores, né? Que são receptores de pressão. E um desses receptores, que são os nociceptores, são receptores exclusivos para dor, né? Então, assim, a dor, tem gente que não gosta de sentir dor, né? E, assim, é bem compreensível, porque sentir dor não é uma coisa muito legal. Mas sentir dor também é um fato que nos mantém vivos. Porque quando você sente dor, você sabe que tem alguma coisa errada. Então, você vai buscar o tratamento, né, para esse problema. Mas, da mesma forma, pessoas que têm problemas nos mecanismos de regulação de dor, elas sofrem muito. Né? Elas têm uma vida de muito sofrimento, por muitas vezes com abuso de drogas, né, de fármacos para inibição de dor. Então, esses receptores eles têm que ser muito bem regulados. Né? Então, eles têm um limiar de excitabilidade, né, ou seja,
aquele limite para que esse receptor funcione bastante ajustado. E eles, né, que são, né, frequentemente altos. Ou seja, não é qualquer estímulo que vai fazer com que esse receptor funcione. Se a pessoa encostar em você, você não é para sentir dor, normalmente, tá? Por quê? Porque esse receptor não é mecano, não é baro, ele é nosso receptor. Ele precisa de realmente que haja uma agressão. Muitas vezes uma perda de continuidade, né? Como um corte, uma pancada, enfim. E esse receptor, ele tá em todos os lugares, tá? Espalhado no corpo inteiro. E existem fármacos que modulam ele direta e indiretamente, tá? Que a gente vai ver hoje. A condução da dor, ela é feita por fibras aferentes sensitivas, tá? Isso também tudo isso aí, essa parte é mais lenita do que Andrade, então, mais geral. O que são, a gente tem dois tipos de fibras. Fibras aferentes, lembra de aferir a pressão, né? Então essas fibras, elas aferem, elas averiguam. Então elas investigam se está tendo estímulo de dor. Levam para o cérebro, né, no córtex, e transformam essa informação que desce nas fibras eferentes. As fibras eferentes, elas trazem a percepção da dor, tá? E o cérebro, ele também tem vias eferentes inibitórias, ou seja, não é porque você está estimulando lá a dor que o cérebro vai acatar aquilo, ok, vou gerar dor, vou gerar dor, vou gerar dor. Ele também tem mecanismos para controlar essa dor, para que você não sinta dor demais, tá? Que são as fibras eferentes inibitórias, certo? Então alguns fármacos atuam estimulando essas fibras. E tem uma dor, existem diversos tipos de dor, e um tipo de dor que ela traz como curiosidade é a barodontalgia, que é a dor por gradiente de pressão. Então, em altitudes elevadas ou, né, muito baixas, pode sentir uma pressão que vai gerar dor através de baroreceptores associados à nocicepção. Isso também existe, tá? E essa dor dental pode realmente acontecer. Mas, em geral, em clínica, como eu falei para vocês, a gente acaba caindo na questão da dor aguda e dor crônica, tá? E aí, quando e como a gente vai intervir nesse tipo de dor? É o que a gente vai ver hoje. Os nociceptores, como eu falei para vocês, eles têm um limiar de estabilidade alto. Então, não é qualquer estímulo que vai fazer com que ele responda. Só que isso também é fluido, isso também muda. E como que isso muda? Através da liberação de mediadores, tá? Um exemplo desses mediadores são as prostaglandinas, que a gente já conhece muito bem. O que as prostaglandinas fazem? Elas sensibilizam, elas falam palavras muito feias para os nociceptores e deixam eles tristes e bastante reativos. É isso que elas fazem, tá? A prostaglandina, ela é um mediador de dor? Geralmente não. Quem causa dor, em geral, é a bradicinina, tá? Mas a prostaglandina é como se a prostaglandina ela falasse para o nociceptor: você é muito feia, né? Você é muito feio, ninguém quer você. E o nociceptor à noite fosse para uma festa e levasse um fora da bradicinina. Então a bradicinina daria o fatality, né? O fim, tá? E a prostaglandina sensibilizaria. Por que isso é importante? Porque daí vem o conceito de alodínia e hiperalgesia, tá? Porque normalmente o nociceptor, ele responde no limiar alto. Só que quando ele é sensibilizado pela prostaglandina, ele fica mais sensível, certo? E aí você tem duas características. Uma é a hiperalgesia. A hiperalgesia é um estímulo que pode causar dor, mas que acaba causando uma dor exacerbada, tá? Que eu sempre dou o exemplo de você levar um beliscão quando você está gripado. Um beliscão dói, mas um beliscão quando você está gripado dói muito mais, porque o seu corpo está completamente mole, né? Então você tem uma percepção, aqueles nociceptores já estão todos sensibilizados. E aí você vai lá e dá um beliscão, você sente muito mais dor. Outro exemplo,
você fez uma exodontia simples mesmo, mas você tá com a área um pouquinho inflamada. Aí você vem, sem querer, tá se alimentando, tá com a colher lá, né? Então você machuca uma área, é o famoso magoar, né? Que a gente fala, a gente magoou a ferida. Isso causa uma hiperalgesia, muitas vezes. Mas também pode causar o quê? Uma alodínia. O que é a alodínia? A alodínia é quando você tem uma dor num estímulo que não causa dor. Que eu sempre dou o exemplo de quando você toma banho quando tá gripado. A gente toma banho quando tá muito gripado, a gente sente a água e arrepia o corpo inteiro, né? A gente sente como se estivesse doendo. E a água não machuca a gente, em geral, né? Por que isso acontece? Porque os mediadores, eles sensibilizaram os nossos receptores e fazem com que a gente sinta dor mesmo se soprarem perto de você. Tem dia que a gente está tão sensível, dia de TPM, quando a gente está com cólica, que às vezes a pessoa passa a mão na barriga e a gente já sente, né, um desconforto. Por quê? Porque os nossos receptores, eles estão sensibilizados e um estímulo que não causaria dor causa, tá? Isso é a alodínia. Geralmente a hiperalgesia, ela é causada por inflamação. Então, geralmente tem prostaglandina, tem muito mediador inflamatório e aí você tem hiperalgesia. Enquanto a alodínia, ela é muito característica de processos mediados centralmente, por exemplo. Que aí você, por vezes, interfere com opioides, né? Numa alodínia, muitas vezes, você dá um wine, você não resolve, porque não é uma dor inflamatória. Você precisa de um fármaco que age diretamente sobre o nosso receptor, tá? Que pode ser desde uma dipirona, por exemplo, até um opioide, certo? Então, daí essa diferença. Alguma dúvida em relação a isso? Então, em relação à dor inflamatória, existem duas classes de fármacos mais utilizadas, que a gente já conhece extensivamente, prescreve na clínica no dia a dia, que são os AINES, né, os anti-inflamatórios não esteroidais, que são as verdadeiras bombas do planeta Terra da farmacologia, né, que devastam e deixam suas marcas, e os corticoides, que são os fármacos preferidos de 10 entre 10 farmacologistas e que salvaram a vida e a evolução humana e nos trouxeram até aqui, tá? Então, nessa briga já temos nosso preferido. Em relação à primeira questão que a gente tem aí, que é do CADA, é uma questão clássica, tá? É de 2012, mas que é importante pra gente porque traz os termos, né, a aplicabilidade dos termos que a gente acabou de ver. Então, o que seria a alodínia? Acabei das palavras de vocês aí, ou da questão. O que seria a alodínia? Você tem dor onde você não era pra sentir dor, né? Ou seja, uma dor causada por um estímulo que normalmente é indolor. Analgesia, não comentei, mas o que é uma analgesia? Quando a gente faz uma analgesia? Exatamente. A gente tem uma ausência de dor em resposta a um estímulo. Sempre que a gente tem o A, né, traz um conceito de ausência. Parestesia. Parestesia é isso aí, é uma sensação anormal. Então a parestesia, ela é um tipo de dor que não é uma alodínia nem uma hiperalgesia. Por quê? Porque você não necessariamente você sente dor. O paciente com parestesia muitas vezes sente uma queimação, sente um formigamento, sente como se estivesse inchado, eles têm sensação anormal, tá? E o que é hipoalgesia? Hipo já traz, né, diminuição. Então, sobra diminuição da sensibilidade a estímulos dolorosos. E aí a gente marca qual? É letra A, né? Eu sempre pergunto a gente marca qual, porque às vezes minhas animações estão fora do lugar e, enfim, é importante conferir. Alguma dúvida em relação ao conceito de dor?